Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 3. Abre aí comigo Colossenses 3, 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17. Amém? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então aqui fala, de nós darmos graças a Deus por tudo, por todas as coisas e tudo quanto formos fazer, a gente fazer dando graças, em nome do Senhor, para Ele e agradecendo. Então, a gente, o nosso natural é mais murmurar, e às vezes a gente nem murmura, mas a gente acostuma com o que a gente tem. Por que eu estou falando isso? Porque algo me chamou a atenção hoje, eu quero compartilhar com você. Hoje entraram algumas pessoas aqui, no salão da igreja. Eles vieram comprar nossa barraca. E quando eles entraram, eram de uma igreja católica. Eles vieram em nome do padre pegar, e eles entraram, passaram aqui e começaram a olhar. E eu falei, vem, vamos lá, tá lá embaixo. E eu escutei um deles falando pro outro assim, olha só que lugar bonito, olha que grande. E foram elogiando e falando, e quando chegou lá embaixo falou, tem mais. Aí quando depois saiu lá fora, a gente falou que a casa também pertencia à igreja, E então eles ficaram assim, admirados de ver o local, que era um local bonito, era um local agradável, grande. E aquilo me chamou a atenção, porque a gente acostuma com o que a gente tem. Não sei se você está entendendo, não é? Não estou falando questão só da igreja, não. Estou falando no dia a dia, não é verdade? A gente acostuma, a não dar graças. A gente reclama por aquilo que a gente não tem, não conseguiu. Mas a gente acostuma com aquilo que a gente tem e esquece de agradecer por aquilo que Deus já nos deu. E aquilo me chamou a atenção, foi um tapa, sabe? Assim, nossa, a gente está aí lutando para fazer algumas melhorias, e é certo que a gente precisa delas, e vai conseguir em nome de Jesus, Estamos aí trabalhando para isso. Mas a gente esquece de agradecer por aquilo que a gente tem, Aqui é um local agradável, Não é a primeira pessoa que fala isso quando vem de fora, entra aqui e fala, nossa, que lugar bonito. E às vezes pessoas que têm até mais condições do que nós, mas não tem um prédio seu, é alugado, São pessoas até de posses maiores, até de outras igrejas, e já chegaram aqui e falaram, nossa, que lugar bonito que vocês têm. Então isso é para mim e para você, Não sei se você pega essa visão, Não só questão de igreja, mas para a vida, Já agradeceu hoje por aquilo que você tem? Já agradeceu pela sua vida, pela sua casa, por esse lugar, Então isso eu pego para mim e deixo para você. Darmos graças, por estar vivo, darmos graças por estar chegando aí no final de ano, que não foi fácil, mas estamos terminando, Estamos aqui para contar que nós sobrevivemos mais um ano. Então, eu quero te convidar a ficar de pé, pensar nisso comigo e agradecer a Deus, ser gratos. Então, pensando no que eu ouvi hoje, vamos agradecer ao Senhor por esse local, tão agradável que Ele nos deu. Precisa de algumas melhorias, mas é um lugar confortável, é um lugar agradável, é um lugar bonito, Como eles disseram. E às vezes a gente acostuma e até mesmo isso a gente esquece. Senhor, obrigado, por a casa tão confortável que o Senhor nos deu, a casa do pão, a casa natural. Obrigado por minha casa.
Tudo bem, Senhor, que às vezes tem uma coisinha aqui, outra ali, né? Igual aqui, precisa de reforma, mas é minha casa, né? Obrigado pelo pão, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelas lutas, porque se eu estou lutando elas, porque eu estou aqui ainda vivo. Muitos já não podem mais lutar porque já se foram. Então feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Em tudo demos graças ao Senhor, porque esta é a vontade dEle. E a gratidão abre portas para que outras coisas aconteçam. Então esqueça aquilo que você não tem ainda e agradeça por aquilo que você tem. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. E às vezes nós esquecemos de agradecer. Nós te agradecemos porque o Senhor nos levantou mais uma vez no dia de hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar vivos, respirando, com saúde. Ó Pai, embora em meio às guerras, mas lutando porque estamos vivos. Te agradecemos por este lugar tão agradável que o Senhor tem nos dado na tua casa, este lugar bonito, como muitos vêm de fora e nos lembram disso, e nós nos esquecemos de agradecer os benefícios que o Senhor já nos fez. E quantos, Senhor, aqui mesmo em Jaú, não tem um local seu, como o Senhor já nos presenteou. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos. E muitas vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor já nos deu. E temos a ânsia de conquistar coisas e mais coisas, mas nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já nos concedeu, por nossas casas, por nossas famílias, por nossos empregos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos deu até aqui. Muito obrigado, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Com palmas. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus, Amém. aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, bom nos estar na sua abençoe, casa. Pai, Aleluia, a Jesus. cada dia. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor Deus. Te entronizamos nessa noite, Senhor Deus, porque Tu és o Rei, Tu és soberano, Pai. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores.
Jesus. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Ele é poderoso, Ele é santo, aleluia. Continue com seus olhos fechados. Senhor, nós te damos toda a honra. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por esse dia tão especial de estar aqui na sua casa. Hoje é um dia onde nós vamos estar aqui celebrando a nossa vitória, começando a nossa semana, Senhor Deus, ou melhor, o nosso final de semana, na melhor situação, na presença do Senhor, contemplando a sua grandeza, contemplando o seu poder, o seu domínio, a sua majestade, Senhor Deus. Muito obrigado por esse momento especial, por estar aqui, ó Deus, adorando o Senhor, por todos os irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Pai querido, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Antes de você sentar, diga para alguém aí: Jesus ama a sua vida, meu irmão. E diga assim para ele: tem um plano maravilhoso para você. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Aleluia. Como é bom começarmos o final de semana, né? Buscando ao Senhor. Como a minha esposa estava dizendo, às vezes a gente, na correria do nosso dia a dia, nós nos esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Até mesmo pela nossa família. Eu não sei quantos teve a oportunidade de, nas suas primeiras horas do dia, você orar a Deus agradecendo por tudo que Ele já te fez, pela oportunidade de mais um dia, né? É tremendo quando nós agradecemos ao Senhor e Ele, de certa forma, nos recompensa, né? Com a graça dEle, com o poder dEle, amém? Aleluia. Nós já vamos entrar na palavra do Senhor. No final do culto a gente ministra as ofertas e também dá os recados do que vai acontecer. Mas eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1. Uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu, ou melhor, uma carta, né, ali que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Romanos, de Roma ali, né? E deixou algo escrito para aquela igreja. E diz assim, no versículo 16 do primeiro capítulo de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Só esses 2 versículos apenas. Feche os seus olhos agora. Senhor, obrigado, Pai, pela sua infinita graça e misericórdia que tem sido derramada sobre nós. Neste momento nós queremos ouvir a sua palavra, sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, como é bom ouvir, como é bom participar de momentos como esse, onde a palavra do Senhor é ministrada, onde nós podemos receber esse alimento que é um alimento sólido, um alimento que nos renova, um alimento que nos fortalece a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nessa noite possa nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo e qualquer ataque do inimigo para tentar roubar de nós esse momento especial, Pai. Que a Tua graça, que a Tua palavra possa fluir em nosso meio, em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: não me envergonho do evangelho. O que significa evangelho? Boas novas. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois dos gentios. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre esse poder do evangelho do reino de Deus. Se a gente for olhar para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a mensagem que João Batista, ou até mesmo a mensagem que Jesus pregava, era a mensagem a respeito do evangelho do reino de Deus. E quando a gente olha para aquilo que João Batista ensinou, quando ele era conhecido como grande profeta, inclusive as pessoas iam até onde ele estava, e lá elas eram constrangidas a se arrependerem dos seus pecados. Inclusive, João Batista utilizava palavras duras, para a multidão que o procurava. Da mesma forma, Jesus pregava a respeito do evangelho do reino de Deus. Claro, de uma forma diferente, não igual a de João Batista. Jesus era uma pessoa completamente diferente, um homem que exalava o amor de Deus. Quando a gente olha para alguns momentos de Jesus, como por exemplo, quando foi levada à presença de Jesus aquela mulher pecadora, que na realidade aquele momento foi apenas para, de alguma forma, aqueles religiosos queriam ver como Jesus iria reagir diante daquela situação, mas ali a gente pôde enxergar o amor de Deus sendo demonstrado através de Jesus Cristo, e tantos outros momentos. Então a mensagem do evangelho, ela sempre foi pregada e precisa continuar sendo pregada, porque o evangelho transforma, o evangelho muda as nossas atitudes. A gente pode estar vivendo num tempo completamente diferente do que os discípulos viviam, mas o evangelho deve continuar sendo pregado da mesma forma que ele foi pregado, com ousadia, com intrepidez, talvez utilizando-se de formas diferentes, mas o evangelho precisa ser o mesmo. E quando a gente olha para o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo falando: não me envergonho do evangelho. Paulo foi transformado por esse evangelho. Se a gente olhar para a história de Paulo, a gente vai ver uma transformação radical na vida desse homem que encontrou o evangelho. Até antes dele conhecer a Jesus, ele era um religioso que conhecia alguns princípios de vida e que ele procurava segui-los, e também liderava grupos de pessoas para que aquela maneira que ele entendia que seria a correta tinha que ser ensinada. E se alguém de alguma forma ensinasse alguma coisa que não era igual àquilo que ele estava acostumado, ele não aceitava. Tanto que ele se tornou um perseguidor da igreja, por causa que ele entendeu que aquilo que eles estavam ensinando era contrário àquilo que ele tinha aprendido desde quando ele ainda era um adolescente. Mas no encontro que ele teve com Jesus, o evangelho foi anunciado para Paulo, e Paulo então passou a entender o poder do evangelho de Cristo. O poder que transforma, que muda a vida das pessoas. E a partir daquele momento ele deixa bem claro: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Claro que primeiramente Jesus veio para os judeus, e depois nós tivemos a oportunidade também de receber esse evangelho. E ele diz, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Através do evangelho é revelado a nós a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Há uma expressão que diz assim, o justo, aqui no versículo 17, o justo viverá pela fé. A história diz que Martinho Lutero, lendo a palavra do Senhor, descobriu essa verdade sobre a vida cristã se basear pela nossa fé, não pelas nossas obras. É claro que nós temos sim que fazer obras, mas as obras não podem ser aquilo que vai me conduzir à minha salvação. A minha fé, ela precisa estar em primeiro lugar. Agora, amados, o poder que existe no evangelho, o que ele pode fazer? Qual é esse poder que pode transformar vidas? Então eu quero olhar para esse texto e descobrir o que o evangelho pode transformar. Ele pode abrir a visão, ele pode trazer visão para aqueles que estão cegos. Quando eu digo cego, não estou falando da cegueira natural, mas a cegueira espiritual. Quando o Senhor enviou o apóstolo Paulo a pregar a sua mensagem, que ele dizia sobre o que o poder do evangelho faria na vida das pessoas que dessem ouvidos. Em Atos capítulo 26, no versículo 18, fala assim: para abrir-lhes os olhos e converter-lhes das trevas à luz, e do poder que Satanás operava sobre a vida dessas pessoas para o poder de Deus, para que eles possam receber o perdão dos seus pecados e a herança que está preparada para todos aqueles que professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Paulo era essa, para que os olhos das pessoas se abrissem. E a mensagem, o evangelho do reino tem o poder de abrir os olhos daqueles que estão cegos. Um dia nós estávamos cegos, sem enxergar, sem compreender, sem entender, sem ter a visão correta do que é o poder de Deus. E o evangelho tem esse poder de transformar a cegueira em uma visão. Tem uma passagem que diz quando Jesus curou um cego, e quando Jesus começou aquele momento, ele orou para aquele cego e ele perguntou para ele: o que você está vendo? Ele disse assim: eu estou vendo homens como se fossem árvores. A visão dele ainda não estava perfeita. Eu percebo que esse homem, em algum momento ele enxergava, mas ele perdeu a visão. Por quê? Ele sabia a diferença entre um homem e uma árvore. Então ele não nasceu cego. Ele conhecia essa diferença. Mas a sua visão começou a ser restaurada, e ele a princípio enxergava de forma ainda, como se fosse um vulto. Tem muitas pessoas que precisam ter a sua visão precisa ser restaurada por completo. Tem muitas pessoas que ainda não receberam de forma completa o evangelho, porque há poder no evangelho a ponto de abrir de forma total a nossa visão. O poder do evangelho nos faz mudar totalmente a direção da nossa vida. O poder do evangelho, ele muda completamente a nossa maneira de pensar. Eu chamo a atenção para a experiência de Zaqueu com Jesus. A gente canta a música do Zaqueu. Zaqueu era um publicano.
um homem considerado pecador, um homem que talvez já tivesse escutado falar de Jesus, mas nunca tinha encontrado Jesus de fato e verdade, nunca tinha tido a experiência daquele contato, de ouvir Jesus falar, não tinha tido esse momento. Até o dia em que Jesus estava na cidade onde Zaqueu vivia, e lá naquela ocasião, Zaqueu em cima daquela árvore, Jesus fala assim: Zaqueu, hoje me convém ir na sua casa. Zaqueu desce depressa e leva Jesus para sua casa. Esse contato de Jesus com Zaqueu levou ele a mudar completamente a sua vida. A Bíblia diz que Zaqueu, de repente, no meio daquele momento onde eles estavam comendo num banquete, ele se levanta e fala assim: tudo aquilo que eu roubei, eu vou restituir. E eu vou devolver. Amados, ali houve uma transformação. Zaqueu estava assim dizendo: eu não quero mais essa vida para mim, eu vou mudar a minha vida. Ele estava reconhecendo a sua vida passada e agora era uma nova vida. O poder do Evangelho transforma as pessoas. Na igreja, geralmente a gente tem sempre várias pessoas que um dia foi um alcoólatra, um dia foi um bandido, um dia foi, sei lá, tantos pecados. Pessoas que tinham uma vida antes de conhecer Jesus, antes de conhecer o Evangelho do Reino de Deus, e quando elas passam a conhecer, o poder do Evangelho é tão grande que transforma essas pessoas. Como aconteceu, como eu disse, Zaqueu, que era esse homem publicano, e que teve uma transformação na sua vida. Como aconteceu com Paulo, que era um perseguidor da igreja, e que Deus transformou a vida dele. Como aconteceu com todos os discípulos de Jesus, que eram alguns pescadores, alguns eram revolucionários, e de repente encontraram Jesus e mudaram a sua vida. Por quê? Há poder no Evangelho do Reino de Deus. O poder do Evangelho substitui as trevas pela luz. Capítulo de João, capítulo 8, abra sua Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8. João, capítulo 8. Deixa eu abrir aqui, eu abri o capítulo errado. João capítulo 8, isso. Versículo 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Você imagina que Jesus aqui está dizendo para aquela multidão: vocês podem até andar em trevas, mas eu sou a luz do mundo, eu vim para trazer luz. Se você olhar para o contexto, é exatamente o texto que eu citei da mulher pecadora. O texto anterior do versículo 12 é o encontro de Jesus com a mulher pecadora. A mulher estava em trevas. E Jesus, no versículo 12, depois do diálogo com aquela mulher, ele fala, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O
No Evangelho de João, Jesus se revela de várias formas. Ele diz que Ele é a água da vida. Ele diz que Ele é a luz do mundo. Ele diz, eu sou o pastor das ovelhas. E aqui, mas Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. A função da luz é trazer claridade. O poder do Evangelho substitui as trevas pela luz. Transforma. Enquanto nós não recebemos a Cristo, a nossa vida continua como andar sem rumo. A pessoa que não conhece a Jesus, ele está andando como se estivesse numa escuridão, sem saber para que lado ele vai. Mas quando nós encontramos Jesus, nós encontramos o caminho, a saída, a direção, e a luz nos conduz para experimentarmos a graça de Deus. Efésios capítulo 5, no versículo 8, fala, porque em outro tempo nós andávamos em trevas, mas agora nós somos a luz no Senhor, através dele, andai como filhos da luz. O poder do Evangelho nos tira do laço do diabo e nos une ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Eu quero que você acompanhe comigo Colossenses capítulo 1. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 13, que diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Através do poder do Evangelho, nós somos tirados das garras do inimigo. Sabe o que significa o que Paulo escreveu na carta aos Colossenses? Se você prestar atenção, nós estávamos condenados, mas Jesus morreu por nós, e diz exatamente assim, ele nos livrou do poder das trevas. Ele nos livrou e nos transportou. Ele nos tirou do mundo de escuridão e nos levou para estar juntamente com o seu Filho amado. O poder que existe no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não só nos liberta uma vez, mas à medida que vamos caminhando com Ele, o mesmo vai nos libertando, nos transformando, retirando de nós todos os vestígios do mal e nos livrando. Nós estávamos falando ontem aqui que uma pessoa quando vem para Jesus, geralmente ela passa por um processo. E tem muitas coisas na vida dela que ela vai ter que ir deixando aos poucos. E é essa transformação que o poder do Evangelho faz na nossa vida. Fez isso comigo, fez com cada um de nós aqui e vai fazer com aqueles que recebem esse Evangelho. O poder transformador do Evangelho remove o pecado de dentro de nós. Lá no mesmo texto de João capítulo 8, no versículo 34, fala, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, mas aquele que reconhece, ele é liberto. Aquele que reconhece o poder do Evangelho, ele é transformado. Ele é transformado. Lá na carta do apóstolo Paulo,
no capítulo 6 aos Romanos, no versículo 22 e 23, fala assim: mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus, amados, através do poder do Evangelho, nós fomos resgatados e nós temos uma promessa de vida eterna. Amém? Nós temos uma promessa de vida eterna, porque há poder no Evangelho de Cristo. Há poder. E esse Evangelho continua com esse mesmo poder. Continua. Às vezes, nós somos pegos de surpresa por muitas situações em que as pessoas estão enfrentando hoje, né? As pessoas estão vivendo um momento tão difícil. E nós temos dito hoje, por exemplo, o mal que mais tem afligido as pessoas é a ansiedade. A ansiedade. Todo mundo que a gente conversa, que a gente fala, sofre disso. Eu sofro com isso também. E eu imagino que todos nós temos um certo grau de ansiedade. É claro que se ela for excessiva, ela é prejudicial para nós. Porque existe dentro de nós aquele sentimento de querer saber o que vai acontecer amanhã. Não é assim? Nós temos aquele, né? As pessoas hoje estão vivendo assim: como será o meu dia amanhã? Como será o meu dia na próxima semana? Não tem. Hoje, conversando com uma pessoa, eu falei assim: ninguém tem o poder de saber o que será o dia de amanhã. Ninguém de nós. Só tem uma pessoa que conhece a minha vida por completo, e essa pessoa é o Senhor Jesus. O que me resta hoje é entregar a minha vida e deixar nas mãos do Senhor, porque Ele tem o melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim no dia de amanhã. Ele sabe o que é melhor para mim na próxima semana. Então o que eu preciso fazer nos dias de hoje é colocar a minha vida nas mãos do Senhor, é confiar no poder que há no Evangelho do Reino de Deus, um poder que transforma, um poder que liberta. Eu preciso acreditar. O poder do Evangelho em nossas vidas garante uma herança eterna. O poder do Evangelho em nossas vidas garante uma herança eterna. 1 Pedro capítulo 1, eu quero ler com você. 1 Pedro capítulo 1. Primeira Pedro capítulo 1. Versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mas que refinado pelo fogo e genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia, glória a Deus. O versículo 4, queridos, ele é bem claro, ele diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer. Sabe qual é essa herança? A vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Ou seja, o Evangelho, ele tem o
poder de garantir para nós essa herança eterna. O Evangelho de Cristo nos garante essa herança eterna, que ela não se acaba. Como diz o texto que nós lemos, uma herança que jamais poderá perecer, perder o seu valor. A herança que nós recebemos aqui nessa terra, ela perde o valor. Por mais que a gente possa, investir, se nós não tomarmos cuidado, a gente perde. Quantas pessoas que ganharam heranças e hoje já não tem mais nada, perderam, porque não souberam administrar, não cuidaram, e às vezes por alguma mudança de governo, de maneira de conduzir a moeda, então muitas pessoas perderam, mas a herança que é garantida para nós através do poder do Evangelho de Cristo, essa herança, ela não perde o seu valor, porque ela foi conquistada para nós através do sangue de Jesus. Esse pagamento ninguém pôde pagar por nós, ninguém, a não ser Jesus Cristo. E diz o texto que essa herança, ela está guardada para nós. Vira para o seu irmão e diga assim para ele: meu irmão, a sua herança está guardada para você. Amém? Você precisa receber essa verdade. A sua herança está guardada, protegida. O poder do Evangelho em nossas vidas garante uma herança eterna. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 ao 21, Jesus diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não rompem nem roubam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não estou dizendo aqui que você não pode juntar dinheiro, não é isso. Estou dizendo que você não pode amar somente essa herança dessa terra, porque essa herança, ela é corruptível, ela se acaba, mas a herança que nós temos pelo Senhor, ela não se acaba, ela é incorruptível. Precisamos ajuntar o nosso tesouro lá no céu, porque através do Evangelho de Cristo nós vamos chegar, nós vamos preparar, para nós esse lugar. Nós vamos estar indo para essa herança eterna que nós vamos receber através do Senhor Jesus Cristo. O poder do Evangelho em nossas vidas garante uma herança eterna. Quando Jesus começou o seu ministério público, a ênfase da sua pregação sempre foi o Evangelho do Reino. Ele nunca mudou. E nós não podemos mudar a essência da mensagem de Cristo nos dias de hoje. A mensagem precisa ser essa: o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Essa é a nossa missão, porque nós estamos nos preparando para esse momento em que iremos governar com o nosso Senhor, E aí nós vamos tomar posse dessa herança, a vida eterna para as nossas vidas. Então, queridos, eu queria que você guardasse bem algumas verdades sobre o poder do Evangelho. O Evangelho, talvez muitas pessoas não entendam realmente o que é o Evangelho, mas ele tem poder de transformar as nossas vidas, de mudar o nosso coração,
de mudar as nossas atitudes, né? Como eu falei a respeito de Zaqueu e tantos outros que mudaram as suas vidas porque receberam o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Curva a sua cabeça. Senhor amado Deus, eu creio, Pai amado, na sua palavra. Ela é a verdade. Ela nos sara, ela nos cura, ela nos liberta. Nesta noite, meu Deus, eu quero orar para cada um de nós aqui nesta noite. Senhor, eu reconheço que somos falhos e que precisamos da sua graça, precisamos da sua misericórdia. Meu Deus, nessa noite eu quero orar por cada um dos irmãos que está aqui hoje, pela minha vida, que nós possamos entender que há poder no Evangelho de Cristo, poder que transforma, poder que liberta, poder que restaura, poder que cura, que assim nós possamos experimentar essa transformação, que o Senhor traga essa revelação aos nossos corações, ó Pai, nesta noite, que possamos voltar para as nossas casas, lembrando, meu Deus, sobre essa verdade do seu reino, ó Pai, a respeito do poder que há no seu evangelho, que não é apenas uma palavra escrita, mas é uma palavra que transforma, que renova. Oh Deus, que nós possamos entender tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou pedir para você se colocar de pé, levantar suas mãos e você orar comigo. Diga: Senhor, nesta noite eu recebo a tua palavra, que ela possa entrar no meu coração e possa frutificar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta suas mãos. Nós vamos orar aqui por esses objetos que estão aqui sobre essa mesa. Nós vamos orar por aqueles que precisam de um milagre, né? O Carlos já está na casa dele, né? Já teve alta. Graças a Deus, ele fez o cateterismo e conseguiu desobstruir lá uma pequena veia que estava com um pouquinho, estava entupida. Mas graças a Deus já está livre de qualquer problema. Agora é só recuperação, né, do procedimento médico. Então nós vamos orar pela vida dele, nós vamos orar pela família e por todos os outros que precisam, né, das nossas orações. Senhor amado Pai, nesse momento nós queremos orar por todos aqueles que estão precisando de um milagre, estão necessitando de uma cura, Pai. Nesse momento nós queremos clamar a Ti. A Tua palavra diz que estiver alguém doente, chame os presbíteros, unge com óleo, a oração da fé salvará o doente. Nós queremos clamar por essas pessoas, pela vida do nosso irmão Carlos e tantos outros que precisam, ó Deus, de um milagre, que precisam, ó Deus, de uma restauração, de uma cura. Que o Senhor nesse momento entre com sua graça e com o seu poder, Pai, sobre essas vidas. Outros precisam, ó Pai, ó Deus, de uma resposta, ó Deus, de uma porta de emprego, ó Deus, de alguma causa que está lá na justiça. O Senhor conhece essas vidas. Aqui sobre essa mesa, meu Deus, nós estamos vendo alguns objetos, carteira de trabalho, nós estamos vendo roupas, remédio. Senhor, Tu és poderoso, Pai. Nesse momento nós oramos e colocamos cada vida que está representada por esses objetos nas Suas mãos. Que elas recebam a sua cura, que elas sejam transformadas, que elas sejam libertas pelo poder do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas nesse momento. Fique de pé ainda, queridos. Eu quero lembrar você apenas do texto, né, de 2 Coríntios, no capítulo 9, né,
aonde ali está escrito: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Eu lancei um desafio para os irmãos, para que você nesse final de ano separe uma oferta alçada para o reino de Deus, né? Que você separe uma oferta especial para entregar ao Senhor, para que a obra do Senhor possa continuar com excelência. Então busque de Deus, coloque diante do Senhor. Claro, você vai manter a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, mas busque uma direção e separe uma oferta alçada ao Senhor nesse final de ano. Senhor amado Deus, nesse momento, Pai, nós queremos orar pelas ofertas, pelos dízimos que vão ser entregues a Ti nesta noite. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, que o Senhor venha multiplicar nesta noite sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada família, meu Deus. Libera da Tua graça, libera do Teu poder, Senhor Jesus. Ó Pai, protege, Senhor, guarda essas vidas e essas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você vai entregar a sua oferta, depois você pode se assentar. Eu quero dar apenas os nossos recados, né? Glória a Deus. Só para você não esquecer dos nossos compromissos, nós vamos terminar daqui a pouquinho. Amanhã às 19 horas, a Imo Jovem aqui no templo, tá? Às 19 horas. No domingo, nós vamos continuar apenas com a reunião das 18 horas, irmãos, porque como eu falei, já foi liberado 100% da capacidade dos templos, então não tem o porquê a gente desprender todo o propósito de um culto a mais no domingo. É claro, nós tínhamos uma direção de fazer 2 cultos para que as pessoas pudessem vir, mas na parte da manhã estava vindo poucos irmãos e geralmente esses irmãos também podem estar no culto das 18 horas. Então a gente vai continuar com um culto apenas. Se Deus assim nos direcionar, podemos futuramente voltar a realizarmos os cultos na parte da manhã. Mas por enquanto a gente vai voltar a fazer o culto das 18 horas apenas, tá certo? E inclusive, preste atenção, nós vamos dar início na campanha de consagração do ano de 2022, tá? Com o tema Vinho Novo. Nós estamos com uma esperança em Deus, é claro, nós não podemos esperar em homem algum que 2022 possa ser um ano diferente. Eu sei que as previsões não são das melhores, previsões humanas, mas nós confiamos num Deus que é poderoso. Então, o tema para nós em 2022 será vinho novo, no sentido de coisas novas para as nossas vidas. Então, nesse domingo, nós vamos iniciar. Os 4 domingos próximos serão voltados para a consagração do ano de 2022, com esse tema, vinho novo. Então é a oportunidade de você até convidar alguém para orar pelo próximo ano que nós vamos iniciar. Nós, como eu falei, não sabemos, não temos o poder de saber o que vai acontecer em 2022. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que entregar nas mãos do Senhor, e é o que nós vamos fazer nesses próximos domingos, consagrando o ano de 2022, né? Que Deus realmente possa operar de forma tremenda nas nossas vidas, nas nossas famílias, nesse período que estaremos aqui orando, tá certo? Então você não pode faltar e convide aí outras pessoas para estar conosco no domingo, aqui às 18 horas, tá bom? Esses são os nossos avisos, né, desse final de semana. Vamos orar, fique de pé, nós vamos terminar essa reunião. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Senhor amado Pai, muito obrigado pelo momento que passamos aqui, aonde cantamos, nós oramos,
nós ofertamos e ouvimos a sua mensagem, fomos ministrados pelo Senhor. Meu Deus, nos leve de volta para as nossas casas em paz, em segurança, debaixo da sua proteção, ó Pai. Que a sua mão venha nos conduzir nesses dias, ó Deus, nos dando graça, nos dando sabedoria em todos os momentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima, queridos.